uma incrível história, que de fato o príncipe no final salvará todos os envolvidos. Porém, para isso, ele deve viver muitas aventuras, que colocará sua boa moral à prova. Mas quais aventuras ele viverá? Vamos ouvir a história? A Água da Vida. Houve uma vez um rei muito poderoso que vivia feliz e tranquilo em seu reino. Um belo dia adoeceu gravemente e ninguém tinha esperanças de que escapasse. Ele tinha 3 filhos, os quais estavam deveras consternados vendo que o estado do pai piorava dia a dia. Encontravam-se eles no jardim do castelo a chorar e, de repente, viram surgir à sua frente um velho de aspecto venerável que indagou a causa de tamanha tristeza. Disseram-lhe que estavam aflitos porque o pai estava gravemente enfermo e os médicos já não tinham esperanças de o salvar. O velho então disse-lhe: eu conheço um remédio muito eficaz que poderá curá-lo. É a famosa água da vida, mas é muito difícil obtê-la. O filho mais velho disse: hei de encontrá-la, custe o que custar. Dirigiu-se imediatamente aos aposentos do rei, expôs-lhe o caso e pediu permissão para ir em busca dessa água, a única coisa que poderia salvá-lo. Não, disse o rei, sei bem que essa água maravilhosa existe, mas há tantos perigos a vencer antes de chegar à fonte que prefiro partir a ver um filho meu correndo esses riscos. O príncipe, porém, insistiu tanto que o pai acabou por consentir. Em seu íntimo, o príncipe ia pensando: se conseguir a água, tornar-me-ei o filho predileto e assim herdarei o trono. Partiu, pois montado em um rápido corcel, na direção indicada pelo velho, após alguns dias de viagem, ao atravessar uma floresta, viu um anão mal vestido, que o chamou perguntando: aonde vais com tanta pressa? Que tens tu com isso? O homenzinho ridículo, respondeu altivamente o príncipe sem deter o cavalo. Não é da tua conta. O anãozinho enfureceu-se e rogou-lhe uma praga. Pouco mais adiante, o príncipe viu-se entalado entre 2 barrancas. Quanto mais andava, mais se estreitava o caminho, até que, tendo-se o atalho apertado demais, não pôde mais avançar, nem recuar, nem voltar o cavalo, nem descer. Ficou ali aprisionado, sofrendo fome e sede, mas sem sucumbir. O rei aguardou sua volta durante muitos dias, mas em vão. O segundo filho, julgando que o irmão tivesse desaparecido, ficou contentíssimo, pois assim seria ele o herdeiro do trono. Foi ter com o pai e pediu-lhe permissão para ir em busca da água da vida. O rei respondeu o mesmo que havia respondido ao primeiro. Por fim, ante a insistência do rapaz, acabou cedendo. O segundo príncipe então montou o cavalo e seguiu pelo mesmo caminho. Após alguns dias, quando atravessava a floresta, surgiu-lhe o anão mal vestido, que lhe dirigia a mesma pergunta: para onde vais com tanta pressa? O segundo príncipe respondeu com ofensas e ameaçou de atropelá-lo, caso não saísse da frente. O anão afastou-se e rogou-lhe a mesma praga que ao primeiro. Assim, o príncipe acabou entalado nas barrancas como o outro irmão, sem poder avançar, recuar ou fazer qualquer movimento, sendo assim castigados os 2 orgulhosos. Passando muitos dias e vendo que os irmãos não voltavam, o filho mais moço foi pedir licença ao pai
para ir buscar a água da vida. O rei não queria consentir, foi obrigado a ceder. O jovem príncipe montou em seu belo cavalo e partiu. Quando encontrou o anão na floresta, que lhe perguntou aonde ia com tanta pressa, o jovem, que era delicado e amável, deteve o cavalo dizendo: vou em busca da água da vida, o único remédio que pode salvar a vida do meu pobre pai. Sabes onde se encontra? Perguntou o anão. Não, respondeu o príncipe. Pois bem, já que me respondeste com tanta amabilidade, disse o anão, vou indicar-te o caminho que deves tomar. Ao sair da floresta, não vá pelo desfiladeiro, que vires pela frente. Vire à esquerda e siga até encontrares uma encruzilhada. Aí siga ainda à esquerda. Depois de 2 dias de marcha, encontrarás diante de ti um castelo encantado. É no pátio desse castelo que se acha a fonte da água da vida. O castelo está fechado por um grande portão de ferro maciço, mas basta tocá-lo 3 vezes com esta varinha que te dou para que se abra de par em par. Assim que entrares, verás 2 leões enormes, prestes a lançarem-se sobre ti, para te devorar. Atira-lhes estes 2 bolos para apaziguá-los. Aí corre ao parque do castelo e vai buscar a água da vida. Antes que soem as 12 badaladas, senão o portão fecha-se e tu ficarás lá preso. O príncipe agradeceu gentilmente ao anão, pegou a varinha e os 2 bolos e se pôs a caminho. E conforme as suas indicações, chegou diante do castelo. Com a varinha mágica, bateu 3 vezes no imenso portão e este abriu-se. Ao entrar, os 2 leões arremessaram-se contra ele de bocas escancaradas, mas apaziguou-os atirando-lhes os bolos, e assim não sofreu mal algum. Antes de dirigir-se à fonte da água da vida, o príncipe não resistiu à tentação de ver o que havia no interior do castelo, cujas portas estavam abertas. Galgou a escadaria e entrou. Viu uma série de salões grandes e luxuosíssimos. No primeiro deles, viu imersos em sono letárgico uma multidão de fidalgos e criados. Sobre uma mesa, avistou uma espada e um saquinho de trigo. Teve um pressentimento que esses objetos lhes poderiam ser úteis e levou-os consigo. Passando de um salão para o outro, no último deu com uma princesa de beleza deslumbrante. Levantou e disse-lhe que, tendo conseguido penetrar no castelo, destruirá o encanto que pesava sobre ela e todos os súditos do reino. Mas o efeito do encantamento só cessaria mais tarde. Dentro de 1 ano, dia por dia, disse ela, se voltares aqui, serás meu esposo. Depois indicou-lhe onde estava a fonte da água da vida e despediu-se dele, recomendando-lhe que se apressasse para poder sair do castelo antes de o relógio da torre bater as 12 badaladas do meio-dia, porque nesse momento exato os portões se fechariam. O príncipe percorreu em sentido inverso os numerosos salões por onde passara, até que um deles viu uma belíssima cama com as roupas muito alvas e recendentes. Como estava cansadíssimo da longa caminhada, sentiu-se tentado a descansar um pouco. Deitou-se para tomar um breve repouso e adormeceu. Felizmente mexeu-se e fez cair no chão a espada que colocara ao seu lado. O barulho despertou-o em tempo, pois perdendo a hora ficaria prisioneiro no castelo. Levantou-se depressa, faltava apenas 1 minuto para o meio-dia e mal teve tempo de correr ao parque
encher um frasco com a preciosa água e fugir. Transpondo os batentes da entrada, soou o relógio. Dando o meio-dia, o portão fechou-se com um estrondo e tão rapidamente que ainda apanhou um tacão do príncipe, arrancando-lhe uma espora. O príncipe estava no auge da felicidade por ter conseguido a água milagrosa que salvaria a vida do seu amado pai. E ansioso de ver-se no palácio, pulou sobre a sela e partiu a galope. Na floresta encontrou o anão no mesmo lugar, o qual, ao ver a espada e o saquinho de trigo, lhe disse: "Fizeste bem em guardar esse precioso tesouro. Com essa espada poderás sozinho vencer os exércitos mais numerosos, e com o trigo desse saquinho terás todo o pão que quiseres, e nunca se lhe verá o fundo." Encantado por conhecer os dons prodigiosos da espada e do saquinho, estava, contudo, apoquentado com a ideia da desgraça dos irmãos. Perguntou ao anão se não poderia fazer algo por eles. "Posso", respondeu o anão. "Ambos estão pouco distantes daqui, entalados entre barrancas muito apertadas. Amaldiçoei-os por causa do seu orgulho e insolência." O príncipe rogou encarecidamente que lhes perdoasse e os libertasse, e tanto insistiu que o anão cedeu às suas súplicas. "Mas advirto-te que te arrependerás", disse o anão. "Não te fies neles. São de mau coração. Liberto-os apenas para te ser agradável." Assim dizendo, o anão fez as barrancas se afastarem, deixando-os entalados em liberdade. Pouco depois, reuniram-se ao irmão que os estava esperando. Muito feliz por os tornar a ver, o príncipe logo lhes narrou as suas aventuras e disse-lhes que daí a 1 ano voltaria novamente ao castelo para desposar a maravilhosa princesa e reinar com ela sobre um grande país. Depois puseram-se os 3 a caminho de regresso para casa. Atravessaram o reino, que estava assolado pela fome e pela guerra. Estando o rei já desesperado de poder salvar-se e ao seu povo, o bom príncipe então confiou ao rei o saco de trigo e a espada mágica. Com esses objetos, o rei conseguiu derrotar os exércitos invasores e encher todos os celeiros até o forro do precioso cereal. O príncipe tornou a receber a espada e o saquinho, e os 3 irmãos continuaram na viagem. Para encurtar caminho e rever mais depressa o pai, resolveram tomar um navio. Durante a travessia, os 2 irmãos mais velhos, devorados de ciúmes, começaram a conspirar contra ele. "Nosso irmão conseguiu a água da vida e nós não. Com isso, nosso pai o promoverá o herdeiro único do trono, que deveria ser nosso." Juraram perdê-lo. De noite, quando ele dormia, a sono solto, furtaram-lhe o frasco e substituíram a água da vida por outra salgada. Tentaram também roubar-lhe a espada e o saquinho de trigo, mas quando ia apoderar-se deles, os objetos desapareceram de repente. Quando chegaram em casa, o jovem correu para o pai e apresentou-lhe o frasco para que bebesse e logo ficasse bom. O rei mal engoliu alguns goles daquela água salgada, achou o gosto horrível e piorou sensivelmente. Estava ele se lastimando quando chegaram os 2 filhos mais velhos e acusaram o irmão de ter querido envenenar o pai. Eles, porém, traziam-lhe a verdadeira água da vida e lhe ofereceram. Apenas bebeu alguns goles, pôde logo levantar-se do leito, cheio de vida e de saúde, como nos tempos de sua juventude. O pobre príncipe, expulso da presença do pai, entregou-se ao maior pesar.
Os 2 mais velhos vieram ter com ele, rindo muito, disseram-lhe: pobre tolo, tu tiveste todo o trabalho e conseguiste encontrar a água da vida, mas nós tivemos o proveito. Devias ser mais esperto e manter os olhos abertos. Enquanto dormia, a bordo trocamos o frasco por outro de água salgada. E poderíamos, se quiséssemos, ter-te atirado ao mar, para nos livrarmos de ti. Mas tivemos dó. Livrar-te, contudo, de reclamar ao nosso pai, que não te aceitaria se disseres uma só palavra, não nos escapa, perderás a vida. Também não penses em ir desposar a princesa daqui a 1 ano, ela pertencerá a um de nós 2. O rei, muito zangado com o filho mais moço, julgando que o tivesse querido envenenar, convocou, portanto, os seus ministros e conselheiros e submeteu-lhes o caso, que o príncipe merecera a pena máxima, e o rei decidiu que fosse levado secretamente para a floresta. E partindo o moço para a caça sem suspeitar de nada, um dos criados do rei foi encarregado de o acompanhá-lo e acabar com ele como se fosse um acidente. Quando chegaram ao lugar destinado, o criado, que era primeiro caçador do rei, estava com um ar tão triste que o príncipe indagou a razão daquilo. Que tens, caro caçador? Proibiram-me de falar, mas devo dizer tudo, respondeu o caçador. Dize, então, o que há, nada temas. Estou aqui por ordem do rei e devo errar a mira, acertando em vós. O príncipe sobressaltou-se, mas disse: meu amigo, deixe-me viver, dar-te-ei meus belos trajes em recompensa, e tu me darás os teus, que são mais pobres. Em comum acordo, o príncipe vestiu as roupas do caçador, e o caçador ficou encarregado de levar as roupas do príncipe como prova de que havia executado a ordem. Em seguida, o príncipe abandonaria para sempre o reino. Assim fizeram. Pouco tempo depois, o rei viu chegar uma embaixada faustosa do rei vizinho, incumbida de entregar ao bom príncipe os mais ricos presentes, em agradecimento por ter ele salvo o reino da fome e da invasão do inimigo. Diante disso, o rei pôs-se a refletir: meu filho seria inocente? E comunicou aos que o serviam: como me arrependo de ter mandado acabar com ele! Ah, se ele estivesse por aqui! Então, encorajado por essas palavras, o caçador revelou a verdade. Disse ao rei que o bom príncipe estava com vida, mas em um lugar ignorado. Imediatamente o rei mandou um arauto proclamar em todo o país que considerava o filho inocente e que desejava imensamente que ele voltasse para casa. Mas a notícia não chegou ao príncipe. Encontrara seu amigo anão, que lhe dera ouro suficiente para poder viver como um filho de rei. Nesse interim, a princesa do Castelo Encantado, que ele livrara dos sortilégios, mandara construir uma avenida toda calcetada com chapas de ouro maciço e pedras preciosas, a qual conduzia diretamente ao castelo, explicando aos seus vassalos: o filho do rei será meu esposo, não tardará a chegar, virá a galope bem pelo meio da avenida, mas se outros pretendentes vierem, cavalgando à beira da estrada, expulsem-nos a chicotadas. Com efeito, dia por dia, 1 ano depois do jovem príncipe ter penetrado no castelo, o irmão mais velho achou que podia apresentar-se como sendo o salvador e receber a princesa por esposa. Ao atravessar o portão e vendo aquela avenida calçada num meio de ouro e pedrarias,
não quis que o cavalo estragasse com as patas tanta riqueza, que ele já considerava suas, e fez passar o animal pelo lado de fora. Mas quando chegou diante do portão do castelo, dizendo que era o noivo da princesa, todos riram e depois correram de lá a chicote. Pouco tempo depois, vinha também o segundo príncipe. E quando chegou à entrada do castelo, vendo todo aquele ouro e joias, pensou que seria um pecado arruiná-los. Deixou, portanto, o cavalo galopar pelo lado esquerdo e apresentou-se como sendo o noivo da princesa. Teve a mesma sorte que o irmão mais velho, foi corrido a chicote. Estava justamente findando o ano estabelecido e o terceiro príncipe resolveu deixar a floresta para ir ter com sua amada e ao seu lado esquecer suas mágoas. Pôs-se a caminho, só pensando na felicidade de tornar a ver a linda princesa. Ia tão embebido que nem sequer viu que a estrada estava toda coberta de pedras preciosas. Deixou o cavalo galopar pelo meio da avenida e quando chegou diante do portão do castelo, este foi-lhe aberto de par em par. Soaram alegres fanfarras e uma multidão de fidalgos saiu para recebê-lo. Dentro em pouco, apareceu a princesa, deslumbrante de beleza, que o acolheu cheia de felicidade, declarando a todos que ele era seu salvador e senhor daquele reino. E as núpcias foram imediatamente realizadas em meio a esplêndidas festas. Depois de terminadas as festas, que duraram muitos dias, ele contou-lhe que seu pai o havia proclamado inocente e desejava vê-lo de novo. Acompanhado da rainha, sua esposa, ele foi ter com o pai e contou-lhe tudo quanto se passara, como fora traído pelos irmãos e como estes o obrigaram a calar-se. O rei, extremamente irritado contra eles, mandou que seus arqueiros o trouxessem à sua presença, a fim de receberem o castigo merecido. Mas, vendo suas maldades descobertas, eles tinham tomado um barco tentando fugir para terras longínquas, para aí esconderem sua vergonha. Não o conseguiram. Sobreveio uma tremenda tempestade que tragou o navio e eles nunca mais foram vistos. Assim termina mais uma bela história, que nos fala o quão é bom ser bom. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!